Getty Gottfried, também conhecida no Brasil como Gessina Gottfried, foi uma alemã que esteve envolvida com crimes terríveis. Na Alemanha, ela é conhecida como a noiva dos demônios e costuma ser desprezada por muitas pessoas na cidade de Bremen. Gessina era uma assassina fria e calculista. Como ela matava as pessoas? Bom, esse e outros detalhes eu vou contar agora no vídeo de hoje. Meu nome é Uriel Martínez e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. São tantos crimes, tantas pessoas inocentes que morreram, que eu nem sei por onde começar. Mas vamos lá. Nascida como Getty Margaret Thiem, essa mulher veio ao mundo no ano de 1785 junto com seu irmão gêmeo. Ela era filha de um alfaiate e de uma costureira. A família era simples e tinha uma condição financeira muito precária. Seus pais sempre demonstraram ter muito mais afeto pelo irmão de Gessina, Johann Thiem Jr. Durante toda a sua infância, Gessina sofreu muito pelo fato dos pais preferirem o seu irmão. Ela cresceu e se tornou uma linda mulher. Gessina era bela, tinha cabelos loiros, sedosos e lindos olhos azuis. Por onde ela passava, Gessina chamava muito a atenção dos homens. Não demorou muito para que seu pai lhe arrumasse um casamento. Gessina se casou com um homem chamado Johann Gerhard Miltenberg. O marido de Gessina tinha muito dinheiro, o que acabou elevando a sua família tanto socialmente quanto financeiramente. Gessina passou a ter uma vida de luxo, mas seu relacionamento com Johann não era nada agradável. Ele ganhava dinheiro da mesma rapidez em que perdia. Johann gastava tudo com prostitutas e bebedeiras. Ele chegava em casa bêbado e frequentemente agredia Gessina, o que deixava ela muito pé da vida. Adivinha qual foi a ideia que Gessina teve para se livrar do marido? Isso mesmo. Ela resolveu matá-lo. A mãe de Gessina costumava usar arsênico para matar os ratos da casa. Foi então que ela resolveu fazer alguns testes usando o marido como cobaia. Gessina foi aos poucos colocando arsênico na cerveja do Johann. Para quem não sabe, o arsênico é um metalóide quase insípido e inodoro que causa significativa toxicidade aguda e crônica. A substância é famosa por ser associada com envenenamentos e mortes citados, inclusive com bastante frequência na literatura ficcional. O curioso é que nessa época o arsênico era comercializado livremente. As pessoas usavam como pesticida e até como cosmético. Mas quando era usado para envenenar outras pessoas, os efeitos dessa substância eram assustadores. Gessina e o marido ficaram juntos por 8 anos. Eles tiveram 3 filhos, Adelaide, Johanna e Heinrich. Os outros 2 filhos do casal morreram logo após o parto. Depois de passarem 8 anos juntos, no dia 1º de outubro de 1813, Johann veio a falecer. Assim, Gessina, com apenas 28 anos de idade, fazia a sua primeira vítima. Mas ela não deu muita sorte com seu casamento. Johann tinha gastado toda a herança da sua família nos bordéis da cidade, deixando quase nada para sua esposa. Bom, mas não se engane em pensar que aquela linda mulher iria ficar sozinha por muito tempo. Pouco tempo depois da morte do marido, um homem chamado Michael Christopher Gottfried se interessou pela assassina. Ele era um comerciante de vinhos e tinha muito dinheiro. Os dois logo começaram a namorar, e foi aí que Gessina adotou o sobrenome Gottfried. Mas havia um problema que incomodava o novo namorado de Gessina. Ele não queria que os filhos de Gessina com o outro marido fossem morar com eles. Adivinha então qual foi a solução que Gessina arrumou? Você está pensando? Não. Por incrível que pareça, ela não resolveu matar o namorado, mas sim os seus filhos. Agora deu para você entender o porquê essa mulher era uma assassina fria e calculista? A chacina das crianças então teve início.
Johanna, de apenas 3 anos de idade, morreu no dia 10 de maio de 1815. Pouco tempo depois, exatamente 8 dias depois da morte de Johanna, veio a vez de Adelaide, com 6 anos de idade. 4 meses depois, Jessina matou Hendrik, de 5 anos de idade. Nesse tempo, Jessina também aproveitou para matar os seus próprios pais, pois eles não concordavam com o seu relacionamento com Michael. Assim, em apenas 4 meses, Jessina tinha matado seus 3 filhos e seus pais. A partir desses assassinatos, ela já podia ser considerada uma serial killer. Na sua cidade, as pessoas ainda nem suspeitavam que sua família havia sido envenenada. Isso fazia com que as pessoas vissem Jessina como uma coitada, que tinha perdido os pais e os filhos para doenças misteriosas. Ela era chamada de Anjo de Bremen. A mulher devota, nascida na pobreza, que cuidou dos seus familiares da cama ao túmulo. Mal sabiam eles quem realmente era Jessina. Passado um tempo, Jessina voltava a atacar. Dessa vez, a vítima seria seu irmão gêmeo. Em 1816, Johann Tin apareceu depois de muito tempo. Ele tinha se tornado um alcoólatra e estava de volta na cidade de Bremen. Mas sua irmã não gostou nem um pouco disso. Ele fazia frequentemente perguntas sobre a morte dos seus pais, o que deixava Jessina muito incomodada. E antes mesmo dele pensar em reivindicar a pouca herança deixada pelos pais, Jessina resolveu tirar a vida do irmão. No dia 1º de junho de 1816, Johann veio a falecer por envenenamento. A morte acabou sendo atribuída a uma doença venérea. Com todos esses atos, Jessina já tinha matado toda a sua família: mãe, pai, irmão, marido e 3 filhos. Pouco tempo depois do irmão da serial killer ser assassinada, ela ficou grávida. Mas, por algum motivo, Jessina resolveu que não iria oficializar o seu relacionamento com Michael Gottfried. Durante os meses de gestação, Michael estava cada vez mais distante de sua namorada. Parecia que ele estava começando a desconfiar que ela era uma assassina cruel e que ele poderia ser a próxima vítima. Dito e feito. Jessina começou a envenenar Michael. Sua saúde foi ficando cada vez pior e Jessina estava ali. Ao mesmo tempo em que ela estava envenenando ele, também cuidava do namorado. Diferente dos outros serial killers, que sentem prazer em esquartejar suas vítimas, ela gostava do sofrimento a longo prazo. Dedicada a cuidar do marido, o Anjo de Bremen recebeu a solidariedade de muitas pessoas da cidade. Não demorou muito para que Michael chegasse nos últimos instantes de vida, mas, antes de morrer, Jessina atendeu o seu pedido e os dois se casaram. O casamento fez com que Jessina herdasse todos os bens de Michael. No dia 5 de julho de 1817, ele veio a falecer. Sabe o filho que Jessina estava esperando? Esse não chegou nem a nascer. Ela matou a criança dentro da sua própria barriga ao ingerir alimentos com arsênico. Para muitos, esse foi o ápice do sadismo dessa serial killer. Depois dessa sequência de assassinatos, a serial killer deu um tempo. Ela aproveitou a herança deixada por Michael e comprou uma casa. Enquanto ela morava em um dos quartos da casa, ela alugava os outros para ganhar dinheiro e assim conseguir sobreviver. Mas logo, as dificuldades financeiras começaram a aparecer. Ela então resolveu se mudar para outro bairro da cidade. Em 1822, Jessina foi até uma cidade chamada Stade. Não se sabe exatamente o que aconteceu por lá, mas ela voltou para Bremen completamente falida. O que ela fez? Arrumou outro marido. Em 1823, Jessina se casou com Paul Zimmermann, mas esse relacionamento foi bem curto. Em junho de 1823, Paul morreu e mais uma vez Jessina recebia uma herança. A serial killer estava a todo vapor. Logo, ela começou a envenenar qualquer pessoa que ultrapassasse seu caminho. Ela matou a sua amiga e professora de música, Ana Lúcia, Maren Hotz. Depois foi a vez de Johann Muss, seu vizinho, e assim por diante. E em 1826,
já com 41 anos de idade, a situação financeira de Gessina apertou mais uma vez e ela teve que arrumar um emprego. Ela foi trabalhar como governanta na casa de um homem chamado Herr Rumpf, chamada até mesmo de tia pela família. No local, pouco tempo depois, a esposa de Herr morreu. Nesse dia, caros amigos e amigas, as pessoas começaram a desconfiar que Gessina era uma assassina, até porque todas as pessoas com quem ela se relacionava acabavam morrendo. Depois de cometer mais alguns assassinatos, Herr Rumpf finalmente percebeu o que estava acontecendo. Ele encontrou pedaços de carne cobertos com um pó branco, o que poderia explicar os sintomas que ele estava sentindo. Foi então que Herr teve a ideia de chamar o médico da família para analisar os alimentos feitos por Gessina. Assim, chegava ao fim a carreira de serial killer dessa mulher terrível. As autoridades foram avisadas e Gessina foi presa no dia 16 de março de 1828, aos 43 anos de idade. Nos interrogatórios, a serial killer confessou o envenenamento de 30 pessoas, das quais 16 tinham morrido. Sua pena? Ela foi condenada à morte por decapitação. Sua execução reuniu cerca de 35 mil pessoas, segundo contam os relatos. Após sua execução, a cabeça de Gessina foi colocada em álcool e exposta no Museu Dummschopf, e seu esqueleto mantido no Instituto de Patologia do Hospital Municipal de Bremen. Um incêndio durante a Segunda Guerra Mundial acabou destruindo o esqueleto. Já a cabeça de Gessina desapareceu em 1913. O local onde Gessina foi degolada se chama Spickstein, ou Pedra do Cuspe. A população local tem o costume de cuspir nessa pedra como uma forma de demonstrar desprezo por essa serial killer. Depois do crime ser descoberto, as pessoas passaram a chamar o anjo de Bremen de noiva do diabo, ou mesmo anjo demônio de Bremen. Essa foi a terrível história da serial killer de Bremen. Por hoje, eu vou ficando por aqui, mas com certeza a gente se encontra no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Aquele abraço bem apertado e forte para todos vocês.